Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Graças nós damos ao Senhor nessa noite, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Enquanto você procura aí, foi achado pelo diaconato uma aliança com 3 corações. Então, uma irmã que perdeu a aliança aí, o anel, não sei se é um anel aliança. Hoje está ali com a irmã Luciane, o diaconato entregou para ela ali, tá bom, irmãos? Amém? Falar em aliança, você que reservou a sua participação no jantar de casais no próximo sábado, o nosso encontro ali está marcado 19 horas e 30 minutos, pediu a irmã Jaqueline, que está terrivelmente engripada, né, irmão? Pedindo as orações dos irmãos. Então, sábado que vem, né? 2 de julho. Então, está marcado aí o nosso compromisso com os casais, amém? Felizmente já esgotou, né? Você que não conseguiu estar nesse, já se programa aí para estar no próximo, tá bom? Amém? Quem achou, diga amém. Quem está com frio, diga aleluia. Crente é sincero, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que aqui dentro está quentinho. A hora que você sair na rua, você vai dar glória a Deus, viu, irmão? Então aproveite estar aqui no ambiente que está gostoso na presença de Deus. Evangelho escreveu Marcos, ou João Marcos. Você que está no seminário aprendeu isso hoje pela manhã e ontem. Versículo de número 30. Diz assim o texto: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E disse-lhe Jesus: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. A um lugar, repete aí comigo, deserto. E repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão, para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e o abençoou. E partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles,
e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Amém, queridos? Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Senhor, nós queremos pedir a tua inspiração, Senhor, nessa noite. Pedimos, Senhor, que tu venha ser o direcionador da palavra ao coração dos teus filhos, porque tu que sondas o coração, tu que esquadrinha os pensamentos, Senhor, tu sabes o que cada um de nós precisamos da tua parte, Senhor. Então te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, amados? Podeis assentar. Eu sei que o nosso horário corre rapidamente, mas eu gostaria ainda de nessa noite compartilhar convosco uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração enquanto estudávamos para ministrar as aulas no seminário bíblico desta semana, as aulas presenciais. Me deparei com esta palavra de Marcos e comecei a meditar nessa palavra, então lê-la com cuidado e buscar ali algo da parte de Deus num dos grandes milagres registrados pelo evangelista João Marcos. A Bíblia nos ensina aqui neste capítulo que João Batista acabara de morrer, os seus discípulos o sepultaram. João Batista, aquele poderoso pregador do deserto, oh glória a Deus, enfrenta ali Herodes, o rei da Judéia, enfrentando ou até mesmo denunciando o seu pecado publicamente, e ele então acaba perdendo a sua cabeça. Meu Deus do céu, será que nós hoje temos coragem, não de perder a cabeça literalmente, mas colocá-la a prêmio, como a irmã Bruna Carla tem feito aí, e graças a Deus que outras cantoras evangélicas nessa semana também começaram a se levantar e assumir uma postura de crentes diante do pecado, diante do povo, diante de uma nação tão grande como o Brasil. Será que nós também estamos dispostos a colocar a nossa cabeça a prêmio para denunciar também o pecado e dizer que a palavra de Deus não muda? Nós podemos mudar, irmãos, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Um dos primeiros versículos que eu aprendi de cor, como dizia-se antigamente, é aquele: pode passar o céu, pode passar a terra. Eu era o frequentador assíduo, por livre e espontânea pressão, do grupo familiar da minha mãe, irmã Ivanir. Irmã Ivanir foi muitos anos líder de grupo familiar. Amém? Tem alguém aqui que frequentou o grupo familiar da irmã Ivanir? Amém? Olha, tem gente aí que frequentou o grupo familiar da irmã Ivanir, e eu estava sempre lá. E uma das atividades, eu me lembro como se fosse hoje, olha o que é a nossa memória, né? Uma das atividades que era dada a todos que participavam ali, 10, 15 pessoas no grupo familiar, foi um livreto que a irmã Ivanir deu a todos nós, que era memorizando a palavra. Então todos os encontros do grupo familiar, hoje chamam de célula, né? Mas naquele tempo era grupos familiares. Nós tínhamos que decorar os versículos bíblicos e recitá-los nos encontros do grupo familiar. E a irmã Vanir sempre dava para quem recitava um versículo de cor um marcador de texto, um marcador de texto com versículo bíblico, do esmilinguido. Quem é desse tempo, irmãos?
Irmãos, nós temos mais de 30 anos, oh glória a Deus, você sobreviveu, amém? E eu me lembro que um dos versículos que eu decorei foi esse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, amém Jesus? Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós vemos o Senhor nos ensinando que João Batista, por causa de ter uma palavra firme e rígida, acaba perdendo a vida por causa disso. E os discípulos de João acabam, alguns deles, dentre eles André, Pedro, João, migram para o ministério de Jesus Cristo. E vão acompanhar agora Jesus Cristo no seu ministério, na revelação do reino de Deus na terra. E a Bíblia Sagrada nos mostra aqui que Jesus disse para eles: vinde. Ou seja, é um convite de Jesus para estar com Ele. Só que muitas vezes, muito diferente, que muitas vezes é nos ensinado nos nossos dias, às vezes Jesus nos leva para o deserto. Jesus não nos leva para o shopping center. Jesus não nos leva para a praia do Laranjal quando está aquele sol bonito e quentinho, né, irmãos? Porque agora hoje não dá, né, irmãos? Jesus não nos leva, irmãos, né, para comer um camarão na beira da praia. Mas não quer dizer que ao estarmos no deserto não será uma bênção. Eu quero que você escreva uma coisa na tábua do seu coração: que é melhor você estar com Jesus no deserto do que estar com Ele em qualquer outro lugar. Você pode estar até em Dubai, com todas as despesas pagas, mas se você não tiver Jesus na sua vida, de nada tem valor. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar para mim, que encontrou uma pessoa, e aquele testemunho veio para mim junto daquela pessoa, e ele disse assim: ó, eu tenho a moto mais cara da cidade do Rio Grande. Eu tenho patrimônio que todo homem daria para ter. Eu tenho o carro que eu quero ter, mas eu não sou feliz. E a mulher dessa pessoa estava ao lado, e ela daqui a um pouco começa a escorrer uma lágrima no canto do seu olho e disse: e eu também, durante todos esses anos que eu estou do lado desse homem, eu não sou feliz. Você pode ter tudo, irmãos, mas se você não tiver aquele que é o príncipe da paz, como centro da sua vida, como a pedra angular, que sustenta, que fortalece, irmão, você não vai ser feliz. Essa é a grande verdade. Então, irmão, você pode ser feliz, rico ou pobre, mas se Jesus estiver com você, porque em paz você vai deitar, em paz você vai se levantar, porque o Senhor é a tua salvação. Então, quando eu olho aqui, Jesus diz: vinde a mim, vós, e Ele colocou eles à parte e levou eles para um deserto. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que deserto é o lugar onde Deus nos ensina. Deserto é um lugar onde Deus vai nos educar, vai colocar em nós uma estrutura de nos dar suporte. Irmão, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, não é o que você pode comprar. Que você pode comprar conhecimento, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer um doutorado, um pós-doutorado, você pode chegar ao limite da academia, e você pode não ser sábio, porque o único que é capaz de dar sabedoria é o Senhor. E como é que eu faço isso, pastor? Eu e minha esposa conversávamos esses dias no carro, e nós ficávamos ali vendo a vida de algumas pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento secular, muito conhecimento da sabedoria humana, mas não são sábios. Porque o único que pode fornecer a sabedoria é o Senhor.
E a sabedoria é tomar a decisão certa, na hora certa, que me trará proveito para a eternidade. Porque aquilo que eu realizo aqui, reflete não só aqui, mas reflete para um peso eterno. Então a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, em Tiago, ele diz: peça a Deus, que Deus dá gratuitamente. No livro de Provérbios, você vai ver Salomão dizendo que o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Ou seja, você temer ao Senhor é só o início da sua jornada. O que Deus ama é um coração ensinável, é um coração que se deixa ensinar. Então, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai nos levar à parte e vai nos ensinar. E como é que eu aprendo mais de Deus, irmão? É só você estar comigo aqui num culto de domingo? Não é o segredo. Quando Josué assume o povo de Israel para ser aquele que vai introduzir o povo de Israel na terra da promessa, ele treme diante da responsabilidade. Ele se acha incapaz de conduzir aquele povo nos passos que Moisés conduziu aquele povo. Então vem o Senhor e se revela a ele por 3 vezes, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Mas um dos segredos para que Josué tivesse êxito, que ele prevalecesse, que ele tivesse eficácia no desenvolvimento da condução daquele povo, era ele meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você precisa ter um coração ensinável. E que coisa maravilhosa, que quanto mais você se alimenta de Deus, mais você coloca a palavra de Deus na sua vida, queridos, mais longe o pecado está de você. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Porta da onde, pastor? Do nosso coração, da nossa vida. E o que impede esse pecado de entrar no nosso coração? É a presença de Deus em nossa vida. Quanto mais a presença de Deus está na sua vida, mais o pecado está longe de você. Quanto menos você tem de Deus em sua vida, mais próximo o pecado está de você. Como diria lá nas nossas aulas da 5ª série, eu acho que era, inversamente proporcional na matemática. Quanto mais de Deus, menos de pecado. Quanto menos de Deus, mais pecado. Porque a Bíblia diz, através do ministério do apóstolo Paulo, que é o Deus de paz que vos santifica em tudo: corpo, alma e espírito. Não sou eu. Segunda coisa que eu vejo quando Deus nos conduz através de Jesus Cristo ao deserto, eu vejo ali que o Senhor nos socorre no deserto. Abra a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia aí, irmão? Quem trouxe a 66? Me lembrei agora do cantor Elias Maia, né? Pastor Elias Maia cantava, né, que troquei o 38 pela 66. Amém? Oséias, capítulo de número 2, o verso 15. Olha que palavra preciosa o profeta Oséias nos ensina acerca do Senhor. A Bíblia diz ali: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arcor, por porta de esperança, e será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Se você olhar para essa palavra, Deus no deserto nos socorre, você vai ver que
aquela terra era uma terra terrível, e o Senhor está dizendo: eu vou transformar essa terra em uma terra de esperança. A palavra Acor, ela significa, sabe o que, queridos? Significa inquietação, distúrbio, ou seja, um vale de inquietação. Sabe o que Deus está dizendo para você? No seu deserto, no seu vale de inquietação, no qual eu permiti que você entrasse, lá eu serei para você uma porta de esperança. Isso é para crente, irmãos. O Senhor nos transporta para um deserto, mas o próprio Deus aplana o deserto, o próprio Deus transforma a situação, e o próprio Deus sustenta-nos no deserto. Quando eu olho para a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 2, você vai ver ali a revelação do Senhor no deserto. Ou seja, escreva uma coisa aí na tábua do seu coração: quando Deus me leva para o deserto, também é no deserto que Deus se revela. Vou repetir aqui para ver se você dá um glória a Deus, irmão. Você é crente, você é filho de Deus, você está buscando andar com o Senhor. Então lá no seu deserto, quando você estiver sozinho, vai bradar uma palavra dizendo para você: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você está entendendo que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite? Deus está dizendo: eu vou transformar o teu deserto, a terra de aflição, o vale de inquietação, em um lugar santo. Sabe por quê, irmãos? Porque é lá no deserto que o Senhor vai aparecer para nós. É lá que o Senhor vai falar, é lá que o Senhor vai revelar o propósito para a sua vida. Em Êxodo capítulo 3, Deus revela o propósito na vida de Moisés. Não é no meio da multidão, não é quando todo mundo está vendo, não é quando tem no meio dos parentes, é lá quando ele está sozinho buscando uma ovelha que se perdeu, uma ovelha desgarrada, e lá brada a voz do Senhor do meio de uma sarça que não se consome. Oh, aleluia! E ali Deus revela o propósito. Irmão, quem sabe você ainda não entendeu o que Deus quer com você. Então, irmãos, às vezes Deus permite que você seja conduzido a um deserto. Oh, aleluias! Ah, pastor, eu não quero isso. Então corre para ouvir o que Deus quer de você. Porque às vezes Deus permite desertos na nossa vida, para que nós possamos entender a revelação do propósito para a nossa vida. Deus permite que Moisés saia do palácio do Egito, saia da presença do faraó, saia de dentro do governo mais próspero daquele tempo, porque lá Moisés não estava entendendo o propósito. Então você vai para o deserto. Meu Jesus amado, se não dá para dizer aleluia, irmãos, diga misericórdia, Senhor. Quarto, Deus no deserto nos guarda. Irmão, fica tranquilo, Deus vai proteger no deserto. Deus vai cuidar de você no deserto. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 32 e o verso de número 10. Deuteronômio capítulo 32, o versículo de número 10. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Oh, glória a Deus! E achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado pelo quê? Aqui na minha tradução diz uivos. O que é uivos? Lobos. Uma terra deserta, um ermo solitário, onde morava lobos. E a Bíblia diz o quê? Que ali, onde o perigo estava cercando, onde ali
muitas coisas estavam cercando o seu povo, ali diz o Senhor: eu rodeei você. Aleluia. Eu rodeei você, eu cuidei de você, e guardou você como a menina dos seus olhos. Aleluias, oh glória a Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai zelar de você, Deus vai cuidar de você no seu deserto. Sabe para que Deus faz todas essas coisas, irmãos? Para nos tornar melhores, para nos capacitar para algo excelente, para nos tornar uma bênção na vida do próximo. Deus quer nos capacitar, Deus quer nos fazer entender o seu propósito, Deus quer mostrar a sua grandeza para nós no nosso deserto. Para quê, pastor? Para que você seja uma fonte de inspiração para os outros. Oh, glória a Deus. As pessoas, irmãos, Deus quer transformar você num agente da luz. Deus quer fazer com que as pessoas olhem para você e digam: meu Deus, o que é que acontece na vida do fulano? O que acontece na vida do Beltrano? Que apesar de todas as lutas, ele ainda é abençoado. Apesar de toda a dificuldade, ele ainda é um adorador de um Deus que eu não conheço. O que acontece na vida dele? O que acontece na vida dela? Oh, glória a Deus, aleluias. Deus quer fazer de você um grande agente transformado no deserto, moldado no deserto. Oh, glória a Deus, forjado no deserto. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui, irmãos, que no deserto Deus nos dá vitória contra Satanás, ou sobre Satanás. Como assim, pastor? Estudávamos agora nesse final de semana que Jesus passou 40 dias após o seu batismo, ao ser conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Não foi Satanás que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito de Deus. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o Espírito conduz Jesus ao deserto, e ele passa 40 dias em jejum. Brinquei até com os irmãos pela manhã, dizendo: Jesus não foi tentado 40 dias, irmãos. Jesus foi tentado após os 40 dias. E ali a Bíblia diz que ele vence no deserto a tentação através do quê? Através da invocação de anjos, através do poder sobrenatural, miraculoso, através da força bruta, física, sabedoria humana? Não. Como é que Jesus vence a sua tentação? Através da palavra, pela palavra e somente pela palavra. Como é que nós vamos vencer, meus amados? Às vezes eu me torno até chato e muitas vezes repetitivo em algumas frases nas minhas mensagens, mas é porque, irmãos, eu vejo muitas vezes a carência, o déficit, a anemia que muitas vezes existe nos crentes dos nossos dias, de conhecerem as Escrituras Sagradas. Jesus disse: examinai as Escrituras, a fim de encontrares nela vida eterna. Davi escreve no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É pela palavra, somente pela palavra. Paulo escreve aos irmãos de Corinto: porque a palavra, o poder, oh glória a Deus, aleluia, a revelação da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para mim, para você, tem mais alguém comigo aqui nessa noite.
é poder, é poder, é poder, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra da cruz é loucura, e essa palavra precisa estar no seu coração. Jesus vence a sua tentação pela palavra. Oh, glória a Deus. O Senhor dá poder para você vencer a Satanás. Paulo escreve aos irmãos em Éfeso dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, não negocie, se imponha, revista-se da armadura de Deus. Quando eu olho para a palavra, Jesus levando aqui os discípulos ao deserto, você vai ver ali no versículo de número 34, e saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes. No deserto, Jesus começou a ensinar. Quando eu olho, queridos, para a palavra de Deus, no deserto, Deus nos alimenta. Como assim, pastor? E eu estou me encaminhando para a conclusão da palavra. Quem lembra do profeta Elias, no capítulo de número 19, do livro de 1 Reis, a Bíblia nos fala que depois de um grande êxodo, de uma grande vitória, o inimigo se levanta contra o profeta Elias através da rainha Jezabel, uma prostituta cultual, uma sacerdotisa de Baal. E a Bíblia nos diz que Elias, temendo pela sua vida, ele foge para onde, irmãos? Para o deserto. Lá debaixo de um zimbro, uma pequena árvore, um arbusto, no meio do deserto, Elias começa as lamúrias de uma alma que está vivendo ali, não a consequência de Jezabel, creio também que parte disso, mas qual talvez seria sido a maior frustração do profeta Elias? E para lá passou berreve. Como eu brinco com os nossos alunos no seminário, eu digo: assim diz eu e não o Senhor. Nos desvaneios da minha mente, eu fico imaginando aquela cena de Elias levantando o altar, restaurando o altar com 12 pedras, cada uma simbolizando as 12 tribos de Israel. Quem sabe naquela imaginação dizendo: agora eu vou levantar esse altar de restauração de um povo que está caído, de um povo que está desviado, de um povo que está idólatra, de um povo que está prostituindo espiritualmente com Baal, com os deuses dessa terra. E agora, quando eles verem o sinal, quando eles verem a manifestação do poder, quando eles verem Deus responder, porque Deus é Deus de respostas, quando eles verem Deus responder, eles vão se converter dos seus maus caminhos. Todos aqui creio que já ouviram alguma das mensagens acerca do sacrifício do profeta Elias. E caiu fogo do céu, a ponto de consumir não só o holocausto, que era aquele novilho ou aquele cordeiro, colocado sobre a lenha, também aquele altar que foi construído com 12 pedras, não somente porque ele estava umedecido pelos cântaros que foram derramados ali, e que encheu ali um fosso em torno daquele altar. Todos viram isto, todos se empolgaram, todos viram o fogo descer do céu e consumir, mas no outro dia, estavam adorando a Baal de novo. Que decepção. Sabe que isso me ensina, irmãos? Que não é milagre que muda as pessoas, não é manifestação visível do poder de Deus que muda o coração das pessoas.
não é Jesus curar, não é Jesus fazer um coxo andar. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas o que transforma a vida de uma pessoa, meu irmão e minha irmã, é ela ter a palavra de Deus dentro do seu coração e praticá-la dia após dia. Por isso disse Jesus: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É seguir Jesus pelo caminho, é andar com Jesus, é viver como imagem de Cristo refletida nessa terra. E se você não pode dizer aleluia nessa noite, diga: Senhor, misericórdia da minha vida, eu preciso refletir a imagem de Cristo nesse mundo. Porque eu vivi a minha vida inteira, irmãos, dentro da igreja. Eu já vi tanta coisa dentro da igreja. Eu já vi tanto milagre dentro da igreja. Já vi Deus operar no passado, Deus operar aqui no presente dentro dessa igreja. E eu sei que Deus vai continuar fazendo os seus milagres, operando as suas maravilhas. Mas isso não mudou a vida às vezes de muitas pessoas. Muitas pessoas vieram dentro da igreja, foram curadas, foram tocadas, receberam milagres poderosos da parte de Deus. E sabe o que eles foram? Eles foram os 9 leprosos. Jesus curou 10. Quando estavam indo, um sentiu no coração, voltou, e Jesus perguntou para ele: mas não foram 10 que foram curados? Foram 10 que foram curados? Não foi 10 que foram restaurados? Jesus despede ele em paz, manda ele se apresentar diante do sacerdote. Para encerrarmos, irmãos, Deus nessa noite quer nos dar, porque nós vimos aqui nesse capítulo 6 o milagre da multiplicação. Nós vimos Deus utilizar os discípulos como agentes de transformação social na vida daquelas pessoas. Mas o que é mais importante não é o pão físico, porque você vai continuar na leitura do capítulo de número 6, e você vai dizer: eu preciso conhecer não o pão físico, eu preciso conhecer o pão vivo que desceu do céu. Jesus multiplica o pão, Jesus foge daquelas pessoas, sabe por quê? Porque no Evangelho de João, você vai ler também no capítulo 6, que eles ficaram tão maravilhados com a multiplicação dos pães. As pessoas só se maravilham, queridos. Eu vou falar. As pessoas se maravilham por verem sinais físicos. Aí quando Jesus manda os 70, eles foram e eles expulsaram demônios, eles abriram a vista aos cegos, os surdos ouviram, os mudos falaram, e eles voltam alegres, felizes. E eles pensaram assim: agora Jesus vai nos elogiar, porque nós fizemos sinais, nós fizemos prodígios, nós fizemos maravilhas. E Jesus olha para eles com aquela, quem sabe, uma cara até seca, e olha para eles assim: olha, vocês não devem se maravilhar por estes sinais acontecerem, mas antes se maravilhem, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Aleluias, glória a Deus. Porque o importante é quando aquele dia chegar, o meu nome ouvir chamar. Glória a Deus. Então, irmãos, você precisa entender que Jesus quer alimentar você do pão vivo que desce do céu, porque quem comer desse pão nunca mais terá fome. Você pode ficar em pé? No deserto, Deus se mostra a cada um de nós. No deserto, Deus nos transforma em luzes. Eu não sei se você, irmão, está no deserto, mas nessa noite eu quero aproveitar aquele texto de 1 Reis, capítulo 19.
Oh, aleluias. Quando Elias está debaixo de um zimbro, ele diz, porque a nossa tendência humana é dizer, não dá mais. Elias usa uma frase muito inquietante, ele diz, eu não sou melhor que meus pais. Ele está dizendo, eu não sou melhor daqueles que vieram antes de mim. Ele fala, a gente tem aquele complexo conosco, sabe? Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso. Parece que é só eu que estou lutando. Parece que está todo mundo bem e só eu estou mal. Parece que o mundo está desabando, é só para mim. Parece que eu olho para os outros, eu tenho uma síndrome de Asaf no Salmo 73. Eu olho até para o ímpio no mundo e digo assim, até o ímpio está melhor que eu. Até o ímpio na doença está vivendo melhor que eu. Parece que é só eu que estou lutando. E ele diz, Senhor, só eu restei. Não sobrou mais ninguém. Aí Deus vem e diz para ele, o que é feito dos 7.000 que não se curvaram diante de Baal e cultuaram com Jezabel? Aí Elias dorme, o anjo vem e acorda ele, e ali tem um pão sobre a brasa, e ali tem água. Feche os teus olhos, irmão. E eu gostaria que você agora, ao fechar os olhos, abrisse os seus ouvidos. O Senhor está dizendo para você nessa noite, acorda. Acorda. Jesus, a água viva, está aqui. Jesus, o pão vivo, está aqui. Você não precisa de outras coisas. Você só precisa comer do pão vivo que desceu do céu. Você só precisa beber da água viva que desceu do céu. E você vai ser fortalecido. Você vai ser renovado. Você vai ser animado. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Põe a mão sobre o teu coração, meu irmão. Se você quer receber a oração intercessória hoje, eu não sei como é que estão as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu gostaria que você, com seus olhos fechados, sua fronte reclinada, você conversasse com Deus agora. Diga, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas Senhor, eu quero me fortalecer. Ah, pastor, eu sou um pecador. Então arrependa-se dos seus pecados, confesse diante do Senhor. Você não precisa confessar para mim, confesse para Jesus. Diga, Jesus, me restitui. Jesus, me restaura. Senhor, me fortalece. Senhor, me anima. E aí Jesus está dizendo, então se alimente de mim, eu sou pão vivo. Beba de mim, eu sou água viva, porque quem comer desse pão nunca mais terá fome, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Oh, aleluia, Senhor. Deixa Deus usar você, Ezequiel. Nós estamos indo para o encerramento desse culto, irmãos. Mas eu gostaria, antes de dizer o amém final, a bênção apostólica, se você quiser e desejar sair do seu lugar e juntos nós orarmos, eu gostaria de interceder por você nessa noite. Eu gostaria de orar por você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Quem sabe você está ao lado da fonte, mas está morrendo de sede. O Evangelho de João apresenta um homem que está no tanque de Betesda e ele não consegue entrar na água quando a água é agitada. E Jesus chega perto dele e diz, você quer ficar são, você quer ficar curado? E ele diz, não tem ninguém que me leve para dentro do tanque quando a água é agitada. Aquele homem não conseguiu reconhecer
que a fonte estava do lado dele. Ele não sabia que a fonte estava do lado dele. Bastava ele dizer: quero. Irmão, basta você dizer nessa noite: Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ser renovado, eu quero ser fortalecido. Senhor, eu abro meu coração, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta do meu coração, entra. Oh, aleluias. Então saia do seu lugar, se você desejar. Saia do seu lugar, venha à frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Pode cantar, irmão Ezequiel, canta. Oh, só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Venha, irmão, venha, irmã, venha ser renovado, venha ser fortalecido, venha beber da fonte. Oh, aleluia. Venha confessar ao Senhor, venha lançar-se aos pés do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Enche-me. Senhor Jesus, eu não conheço o coração dos teus filhos aqui à frente. Não sei, Senhor, as suas necessidades. Não sei quais são as suas lutas. Eu não sei, Senhor, quais são, Senhor meu Deus, os desejos do seu coração. Mas eu estou pedindo a Ti, Senhor, enquanto nossos irmãos estão lançando, Senhor, sobre Ti, como o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus, Ele tem cuidado de vós, o Pai tem cuidado de vós. Senhor, nós queremos abençoá-los, nós queremos lançar sobre eles a Tua bênção, nós queremos lançar sobre eles, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Oh, Pai, se eles estão, Senhor meu Deus, nessa noite, oh, confessando, Senhor, diante de Ti as suas necessidades, seus pecados, suas falhas, a Tua palavra diz que Tu é fiel e verdadeiro para perdoar os pecados. Então alimenta eles, fortalece eles, anima eles, Pai, ajuda eles, Pai, nas suas lutas, ajuda eles, Pai, nas suas adversidades, e os fortaleça, que eles possam caminhar contigo, que eles possam andar contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus.